Então, vamos lá começar? Como eu disse, eu vou pedir bastante a participação de vocês hoje, certo? Vou querer que vocês respondam, fiquem atentos, tá bom? Então, mantenham a câmera de vocês ligada, que eu vou estar chamando aqui para participar, certo? O texto que a gente vai se basear para responder as perguntas de hoje é esse da página 12, tá bom? A entrevista que foi feita do Billy com Albert Einstein. Aí, a primeira coisa que ele quer saber, a gente vai fazer a atividade da página 15, tá? Diz assim, leia o trecho a seguir, depois faça o que se pede. Olha qual é o trecho. Diz assim, essa parte que está quadradinho amarelo. Foi assim que me vi batendo a porta. Gui, para com a câmera aí, por favor. Foi assim que me vi batendo a porta de Albert Einstein em uma tarde chuvosa de quarta-feira após a escola. A porta se abriu e eu o reconheci no mesmo instante. As calças folgadas, o suéter comido por traças, os sapatos precisando de graxa, sem meias e os cabelos em pé me diziam que o próprio Albert Einstein tinha atendido a porta. Bom, o que a gente vai fazer com esse pedacinho aí, ó? A primeira coisa que a gente vai fazer é marcar no trecho o que indica a participação do narrador na história. Como assim, professora? Quem que estava contando a história aqui é o narrador, né? O narrador é quem conta a história, quem narra a história. Então, toda vez que vocês verem essa palavra, ó, narrador, está se referindo a quem conta a história. No caso, quem é que está contando a história aí? Vamos lá. Primeiro aqui que eu vou perguntar. Gui, fala aí para mim, Gui. Quem que está contando a história aí? Quem que estava contando esse pedaço da história? Gui. Muito bem, isso mesmo. Parabéns. O seu microfone está desativado, Pro. Muito bem, Gui, você acertou. Quem estava contando a história era o Billy, né? Então, ele que disse, foi assim que me vi batendo a porta de Albert Einstein. Então, ele que foi fazer a entrevista. Então, quando ele diz assim, foi assim que me vi, quer dizer que ele estava lá, né? Então, me se refere a mim, né? Então, ele contando. Depois ele diz assim, a porta se abriu e eu o reconheci no mesmo instante. Então, essas palavrinhas, elas dão um significado dizendo que o narrador estava contando a história, no caso, era também personagem. Então, marque no texto os trechos que indicam a participação do narrador na história, ou seja, ele não está contando assim, ó, foi assim que eu vi o Billy, olha, batendo a porta de Albert Einstein. Se ele falasse isso, aí você dizer, não, o Billy está na história e o narrador está contando a história do Billy com o Albert, mas não. Aí, o próprio Billy está contando a história dentro da história. Mas vamos lá, ele quer que você marque no texto os pedacinhos das palavras que indicam que o narrador está na história. Vamos lá marcar, então? Vamos compartilhar aqui. Pronto, esse aí é o trecho, tá bom? Estão conseguindo enxergar? Vou aumentar mais um pouquinho. Carregando ainda, né? Pronto. Aí, ó. Então, vamos lá. Página 15, tá bom? Quem não sabe ainda a página 15. Então, ele quer que a gente marque quais são as palavras que indicam. Por exemplo, o Gui falou que o Billy é o narrador e ele que está narrando a história, ele está dentro da história. Mas o que foi que você leu, Gui, que fez você entender que era isso que estava acontecendo? Que o narrador estava dentro da história. Vamos lá. Vamos marcar isso aqui, tá bom? Quem já foi identificando, já pode ir marcando. Vou marcar igual daquela vez, tá bom?
Foi assim que me vi, ó. Primeiras palavrinhas aqui, ó. Me vi. Pode marcar aí. Passa o marcador, então, sublinha com lápis. O marcador fica melhor, né? Que dá para destacar bem. Me vi, então, é as primeiras palavrinhas que dizem, né? Não, realmente. Se ele não estivesse, ele ia dizer, foi assim que eu vi o Billy batendo a porta de Albert Einstein. Mas não, ele disse, me vi. Em uma tarde chuvosa de quarta-feira após a escola. Até aí tudo bem. A porta se abriu e eu o reconheci. Então, olha aqui, ó. Eu e o verbo, né? Eu o reconheci. Marquei também, ó. Se o Billy não estivesse na história, se ele não fosse narrador e também personagem, ele ia dizer, foi assim que o Billy o reconheceu. Então, marque aí. Eu e reconheci. No mesmo instante. Faço o marcador. As calças folgadas, o suéter comido por traças, os sapatos precisam de graxa, sem meias e os cabelos em pé me diziam, ó, mais uma vez aqui, ó, se ele não estivesse na história, ele ia dizer, ó, diziam ao Billy, né? Então, o diziam pode continuar, mas o me, que é um pronome, igual o pronome eu, tu, ele, né? Então, ele indica a pessoa, indica quem está falando, né? Me está se referindo a mim, ao eu, né? Diziam que o próprio Albert tinha atendido a porta. Então, só são essas 3 partes aí, tá bom? Que você vai marcar. Fácil, né? A letra B. Agora vai mudar, olha só aí. Como ficaria esse trecho se o narrador não estivesse participando dos acontecimentos? Reescreva-o abaixo. Agora é hora da verdade. Eu dei alguns exemplos nesses momentos aí que a gente marcou. Como que ficaria se o Billy não estivesse, no caso? Foi assim que o Billy se viu batendo a porta de Albert Einstein. Mais ou menos isso, né? Porque ele não é o narrador e personagem. Ele é o narrador e o personagem é outra pessoa. Então, vamos lá. Terminem de marcar aí para a gente poder seguir e fazer a letra B. Vamos lá. Fazer a letra B aí, na questão 30, página 15. Todo mundo já marcou? Vamos lá. Diga, Alice. A letra B é para a gente escrever todo o texto da forma que eles estão pedindo, ou só é para botar esses 3 pedacinhos que a gente marcou do jeito que eles estão pedindo? Vamos reescrever todo o trecho, tá bom? Mas a gente vai fazer junto. Tá. Vamos lá começar, gente? Deixa eu puxar aqui a tela mais para cima. Vamos lá, então. Como é que ficaria o trecho, hein? Olha, todos atentos agora. Deixa eu me sentar melhor aqui para poder... Muita coisa para digitar. Olha, meu computador está meio ruim, algumas teclas, então, se faltar algum cedilha, alguma coisa é porque não tem. Não está funcionando, tá bom? Vamos lá, mas vocês vão escrever certinho, porque as teclas de vocês aí são os dedinhos, né? Então, esses aí estão funcionando bem. Vamos lá. A gente vai começar do mesmo jeito. Foi assim que é igual. Vamos lá. Foi assim. O S sempre parece um monte. Que aí, em vez de colocar me vi, a gente vai colocar Billy se viu. Ó, letra maiúscula, início da frase, letra maiúscula.
Nome de pessoa, letra maiúscula, tá bom? E letra bonita. Capricha aí, tá, gente? Vamos lá. Billy, 2 L's e Y, né? Billy se viu batendo a porta. Se viu batendo. Eita, como é que eu coloco essa frase aqui? Pronto. Não sei onde é que está os acentos aqui. A porta de, ó, letra maiúscula de novo. Albert Einstein. Olha como é que escreve Einstein aí, hein? Ele é alemão, né? Então, por isso tem esse nome diferente. Einstein. Em uma tarde chuvosa. Aí é tudo igual. Em uma tarde chuvosa. Estão acompanhando? Vamos lá. Tá bem fácil, né? Em uma tarde chuvosa de quarta-feira. Após a escola. Tá bom? Aí tem um ponto e tem um sinal assim, ó. Deixa eu botar aqui, peraí. Tem. Reticências. Sabe o que significa isso aqui, gente? São chaves, né? Uma chave para abrir, uma para fechar e reticências. Quer dizer que no texto original tinha mais texto, mais uma frase, ou 2 frases, ou algumas palavras. E aí ele suprimiu isso. Ele colocou. E aí ele já pulou para a próxima parte, mas continuou com sentido. Então, vamos lá. A porta se abriu. Agora, ó, outra parte que dá, gente. E eu conheci no mesmo instante. Então, em vez de eu, ele vai dizer e ele, né? O Billy. E ele o reconheceu no mesmo instante. Então, a gente vai trocar eu por ele. E ele, é o mesmo, reconheceu. Em vez de reconhecer, estamos dos verbos e muda os verbos. Vocês viram só? Aqui mudou, né? Porque eu reconheci, ele reconheceu. Então, e ele o reconheceu. Vai mudar o finalzinho do verbo. No mesmo instante. No mesmo instante. Ponto. Aí vem as calças folgadas. Ai, não tenho cedilha. Vou ficar sem cedilha. As calças folgadas. O suéter comido. Por traças. Não tenho cedilha de novo. Aqui, ó, outra mudança. E os cabelos em pé me diziam que o próprio Albert Einstein tinha atendido a porta. Em vez de me diziam, a gente vai trocar esse me por lhe diziam, né? Ou diziam a ele. A gente pode colocar só o lhe. Lhe diziam que o próprio Albert Einstein tinha atendido a porta. Questão 33, lá na página 17. A página 16 não vamos fazer, tá? Diz assim, complete a ideia indicada pelos verbos de cada dica de Albert Einstein. Bom,
Se a gente vai ter que voltar no texto e vamos voltar para as dicas de Albert Einstein, então a gente vai para o início do texto ou para o final do texto? Onde é que estão as dicas dele? Para o final, né? Porque lá no final ele está em entrevista. Então, é lá na entrevista que ele responde e dá as dicas. Então, você vai ter que consultar o texto da página 12. Tá bom? Eu vou dar um tempinho aí para vocês procurarem quais são as palavras que vão completar aqui a ideia desses verbos. Ó, eu uso. Eu uso. Uso o quê? Uso é o verbo aí, tá? Letra B. Imaginação engloba. Engloba o quê? Está lá no texto também. Você vai encontrar essas frases lá. Nunca pare. Também está lá no texto. E nunca perca. Aí você vai encontrar também lá no texto, tá bom? E aí você vai completar. Cada um você vai completar com 2 palavrinhas, que é o complemento da frase, certo? Eu vou colocar aqui no quadro os 4 verbos, tá bom? Da letra A, B, C e D. E como que eles ficam no infinitivo, certo? Eu uso. Olha só, como é que vai ficar aqui? Ó, letra A. Eu uso. Eu uso, certo? Quando a gente tem esse verbo aqui, ó, uso, ele está indicando que verbo? No infinitivo. Lembra que o verbo no infinitivo é como se fosse o verbo na sua forma inicial, sem conjugar, né? Sem ter um pronome na frente, sem ter uma pessoa usando esse verbo, né? O verbo uso, justamente. Então, como é que ele vai ficar? No infinitivo. Esse aqui, a gente chama, o nome dele é como se fosse o nome do verbo, né? Esse é o verbo usar. Olha aí, ó, lembra que eu falei que o verbo infinitivo, ele sempre vai terminar com AR, ER ou IR. Isso aqui não precisa você copiar, tá bom? Só para explicação, para você ver que são verbos, né? Todos são verbos aí. Então, eu, é o pronome, né? Indicando aqui, primeira pessoa. Eu uso. Então, esse é o verbo usar. Na letra B, engloba. Verbo é esse, gente? Que verbo? Englobar. É o verbo englobar. Ó, mais uma vez, termina com AR. Nunca pare. Letra C. Nunca pare. Tem um verbo aí também, gente? Tem uma ação? Sim, ó. A ação aqui é esse verbo aqui. Pare, do verbo parar. Ó, todos os 3 terminam com AR. Vamos ver se o último também? Ah, o último muda, ó. Letra D. Nunca perca. Nunca perca. Que verbo é esse, hein? Que ação é essa? Cecília sabe? Tá levantando a mão? Fala, Cecília. Perder. Isso. Viu, Enzo? Lembrou agora? Quando ele diz nunca perca, é para você não perder. Então, esse é o verbo. Lembra que os verbos eles podem terminar com AR, ER ou IR. E no caso desse, ele vai terminar com ER, ó, perder. Esse é o verbo no infinitivo. Nunca perca. É não perder, né? É desse verbo aí. Muito bem, Cecília, parabéns.
Agora, vamos lá, né? Porque, na verdade, não, eu só estava aí explicando a questão dos verbos para vocês, mas ele pediu para a gente completar com o que está no texto. Vocês já descobriram? Já encontraram essas frases no texto? Eu uso o que, gente? Qual foi uma das respostas do Albert Einstein? Eu uso o quê? Eu uso minha imaginação. Eu não tenho cedilha, vai ficar assim. Tá bom? Foi essa a resposta dele. Eu uso minha imaginação. Imaginação engloba o quê? O mundo. Nunca pare de quê? Encontraram, gente, essas frases aí? Estavam tudo na parte da entrevista. Nunca pare de questionar. Olha, essas dicas são boas pra gente também, viu? Nunca perca o quê? A curiosidade. Porque ela ajuda a gente a ficar mais inteligente, a descobrir as coisas. Nunca perca a curiosidade. Copiem a resposta. Quem já tinha feito, veja se está certinho. Isso daqui também é fácil. Quantas pessoas geralmente participam de uma entrevista, gente? O entrevistador e o entrevistado, né? Então, vamos colocar aqui 2 pessoas. Vou colocar assim. O entrevistador e o entrevistado. E foi assim também aí, né? A gente tinha o Albert Einstein, que estava sendo entrevistado, e o Billy, que era o entrevistador. Então, 2 pessoas. Quais marcas foram escolhidas pelo autor para identificar a fala de cada participante da entrevista? Tá? Isso daí é interessante. O que ele colocou no texto, o autor, para identificar a fala de cada participante da entrevista? Ó, na parte da entrevista, ó, ele colocou assim, P1, que é pergunta 1, R1, resposta 1. P2, pergunta 2, R2, resposta 2. P3, pergunta 3, R3, resposta 3. P4, pergunta 4 e R4, resposta 4. Então, ele colocou isso e 2 pontos. Então, como foi que ele identificou? Ele colocou um código, né? Então, ele colocou P1, R1, P2, R2. Vou colocar etc aqui, que as outras é a mesma coisa. Coloque assim, ó, usou códigos. Pode colocar assim, que ele usou códigos, né? Para identificar as perguntas e as respostas de ambos os personagens, né? Do entrevistador e do entrevistado. Somente na parte de entrevista houve diálogo, é a letra A da questão 35. Vamos lá no texto, ó. Aqui na entrevista, com certeza houve diálogo. Diálogo é conversa, né? Mas lá no início do texto, começa assim, ó. Albert Einstein, você quer que eu entreviste Albert Einstein? Billy disse a Jane. Olha aí, ó. Então, a gente já vê aí que já teve uma conversa. Então, será que só teve diálogo na parte da entrevista? Não, né? Então, marque aí. Não. Teve diálogo no início do texto também. Marque um X aí. Não. O que foi usado para marcar a fala dos personagens no início e no fim do texto? Ó, no início do texto, o que marca quando o personagem fala? Qual era o sinal? Ele não usou P1, R1, nada disso. Daí foi na entrevista. Ele quer saber no início. Ó, quando diz assim, Albert Einstein, você quer que eu entreviste Albert Einstein? Billy disse Jane, a editora do nosso jornal. Você quer ser um jornalista, não quer? Como vai conseguir isso se tem medo de falar com as pessoas?
E aí, aqui vem, pula 2 parágrafos, aí vem assim, e você, quem é? Perguntou ele com seu forte sotaque alemão. Sou Billy Whitestone. Antes de sou Billy, tem um sinalzinho aí, vocês estão vendo? Antes de sou Billy, antes de e você, quem é, também tem um sinal. Como é que é o nome desse sinal, gente? Aqui, ó. Esse tracinho se chama travessão. E ele aparece sempre antes da fala dos personagens. Ok? Então, quando tiver a fala de um personagem, vai aparecer ou travessão assim, ou lá no final, ó, lá no final do texto, a gente tem as aspas. Marque aqui também as aspas, tá bom? Porque lá no final do texto ele coloca assim, ó, nunca pare de questionar, nunca perca a curiosidade. Ensinar a ele a responder a última das 4 perguntas finais da entrevista. Então, ele está citando uma fala do personagem usando aspas. E as aspas são aquelas dobrinhas, né? Como se fossem 2 vírgulas no início e no final da frase. Então, isso também usar. No iClass, eu deixei um vídeo para vocês assistirem, tá bom? Assistam, por favor, falando sobre esses sinais de pontuação, principalmente a travessão, né? A gente viu, quando estava na sala de aula ainda, ponto final, vírgula, exclamação, interrogação, que é para pergunta, né? A gente viu esses básicos, mas a gente não viu esses aqui, certo? Então, eu ainda vou preparar um material para vocês lerem sobre isso, mas também gostaria que vocês assistissem o vídeo, porque o vídeo é mais dinâmico, né? Aparece o desenho lá e fica mais legal para vocês entenderem. Então, eu ia passar aqui para vocês agora, mas a gente... Tá muito difícil para passar aqui, que o computador está travando. Mas está lá no iClass, então assistam, tá bom? Assistam, que vai ajudar bastante vocês a entenderem essa parte aí sobre o sinal de pontuação no diálogo, na conversa. Agora, escolha um pequeno trecho da entrevista e substitua a indicação das falas por sinais de pontuação. Essa parte daí é com você. Você que vai escolher uma partezinha do texto que do trecho da entrevista, no caso, né? Então, tem que ser daqui. Pode ser a pergunta 1 e a resposta 1, a pergunta 2 e a resposta 2, a pergunta 3 e a resposta 3. Você vai escolher uma das 4, né? São 4 perguntas. Você vai escolher uma delas, ou a 1, a 2, a 3 ou a 4, e vai colocar aqui. Mas ele está pedindo para você substituir a indicação das falas por sinal de pontuação. A gente acabou de ver que o sinal de pontuação que a gente usa antes da fala é o travessão, né? Não é isso? Então, se a gente usa o travessão, então, e ele usou aí esse código, não foi que a gente viu? P1, R1, P2, R2. O que você vai fazer O que você tem que fazer é justamente modificar isso daí. Você vai tirar o P1, o R1, o P2 e o R2 e vai colocar no lugar um travessão. Só isso. Tá bom? Para de riscar a tela, João. Certo? Então, você vai escolher um trecho e vai fazer isso daí. Quer dúvida? Chama que eu ajudo, que eu tiro a dúvida para você, certo? Na verdade, vai ter que ter mais alguma alteração, né? Por exemplo, você vai colocar Billy perguntou. Aí 2 pontos e o travessão. Tá bom? Travessão. Yasmin respondeu certinho aqui. Vamos fazer logo essa junto, gente? Para vocês não ficarem com dúvida, né? Eu acho que vai... Vamos fazer aqui na tela, tá? Eu ia usar o quadro, mas vamos fazer aqui na tela logo. Vamos lá. Escolha um pequeno trecho. Vamos pegar a primeira pergunta, então, ó. Tá assim, por que o senhor não usa meias? Tá assim, antes tá P1, 2 pontos. Então, a gente vai colocar assim, a gente vai modificar, colocando em forma de pergunta. Ou colocando, usando o sinal de pontuação, né? Então, vamos lá. Quem foi que perguntou isso, gente? Foi o Billy, não foi? Então, a gente tem que colocar. Ó. Billy
perguntou. Ó, 2 pontos. 2 pontos, tá? Aí, qual foi a pergunta dele? Aí, a gente vai colocar um travessão. Olha aqui o travessão. Tá vendo? É esse traço aí. Por que o senhor não usa meios? Porque o senhor não usa meias. No final tem o sinal de interrogação, né? Porque é uma pergunta. Aí a gente coloca agora assim, ó. Quem foi que respondeu? A gente não vai colocar R2, R1, nada disso. A gente vai colocar sinais de pontuação normal, né? Sem usar os códigos dele. Aí a gente coloca. Albert respondeu. Essa parte não precisa de travessão. Só isso aqui, ó. 2 pontos. Aí coloca o travessão na resposta dele. Ó. Quando a pessoa vai responder, a gente coloca o travessão. Quando eu era jovem, aí a gente coloca. Quando... letra maiúscula, tá, galerinha? Quando eu era jovem, percebi que a unha do dedão e por aí vai. Vou fazer isso aqui, ó. Pode fazer aí também. Coloca assim, ó. E o resto da resposta dele não tem tanta importância pra gente. O que a gente quer é esse início aqui, ó, essa organização. Tá vendo? A gente não colocou P1, R1, P2, R2. A gente colocou o quê? Sinais de pontuação que indicam as perguntas e as respostas. Então, o que indica a pergunta? Os 2 pontos. Billy perguntou, 2 pontos. Aí, na outra linha, travessão. Por que o senhor não usa meios? Essa foi a pergunta dele, né? A fala do personagem. Aí, Albert respondeu. Billy perguntou e Albert respondeu é a fala do narrador. Não é fala do personagem. É a narração da história. Aí o Billy perguntou. Então, é a narração da história, é o narrador falando. E as respostas são as falas dos personagens. Por isso que tem um travessão antes. Toda vez que tiver um travessão antes da fala, é porque é a fala de um personagem ali, do jeito que ele falou. Certo? Terminando essa daí, concluímos então a aula de hoje de português. Lembrando que você vai fazer a página 19 e 20, encerrando aí a nossa unidade, concluindo, né? Como tarefa de casa, certo?